Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O Anderson aqui de novo, Macrotox mais uma vez. Bom, essa semana que passou foi uma semana volátil, a gente teve fechamento de mês, fechamento de trimestre. A gente discutiu no último Macrotox sobre essa dinâmica de mercado. E tivemos também a China na segunda-feira, Evergrande fazendo alguns defaults de pagamento sobre os seus bonds que é mercado de dívida, né? Então, os bonds não foram pagos ali. A gente vai discutir um pouco sobre isso, a gente vai discutir hoje o calendário econômico, a gente vai discutir sobre prêmio de risco devido a essa questão de alta de taxa de juros no mundo, e esse é um tema latente, a gente vai continuar discutindo ele nesse Macrotox. Vai finalizar hoje, né? Parte 2 aí, que a gente mudou devido à dinâmica de mercado, mas agora a gente vai finalizar esse assunto, tá bom? Além disso, a gente vai ver um pouquinho sobre o mercado brasileiro, o mercado de juro e os trades, né? As trades que a gente pode olhar para a semana no mercado global, ok? Então é isso, material extra para vocês aqui. Só acessar o link, tem o QR Code aqui para vocês fazerem o download do material extra. Agenda econômica, material extra que a gente gera lá no Macro Insights, no canal do Telegram da Active Trades. Tudo aí para vocês, tá bom? Só acessar o link, fazer o download do PDF. Coloquei algum material extra devido a essa questão do shutdown do governo americano. A gente vai entrar um pouquinho em detalhe hoje. E é isso, tá, pessoal? Tá aí para vocês esse material. Deixa eu passar um pouquinho aqui pro próximo slide. A gente tem material extra que eu sempre faço questão de trazer e relembrá-los aí. A gente tem o Macrotox desde 2020, esse formato que a gente vem fazendo. Eu mudei ele ao longo do tempo. No passado eu fazia sempre um review da semana, agenda e também olhando um pouquinho para algum assunto específico. Eu decidi mudar, porque olhar para o passado eu acho que acaba sendo criando algum viés, né? Da minha visão, as pessoas começaram a ter bastante muleta nessa minha visão de mercado, e eu acredito que não agrega nenhum valor de forma prática ali. Eu acho que o maior desafio, que é o meu inclusive, é olhar para frente e também fazer a base. Então no Macrotox eu decidi mudar para esse formato que vocês estão olhando hoje, né? A gente tem o calendário, a gente tem alguns assuntos atualizados, e depois a gente também tem qual é o seu trade, que eu chamei. Agora eu adicionei o que a gente chama de The Big Conversation, que é aquela relação entre nós aqui, uma troca de assuntos relevantes do momento, que eu acho que a base em cada momento ela deve ser revisada. Sempre há uma revisão nesse mercado. Não é como você lê um livro, consolidou aquele conhecimento e está pronto para todo o resto. O mercado não é assim, sempre tem um assunto novo. E a gente sempre tem de estar, pelo menos da minha experiência, revisando esses pontos ao longo do tempo. E é assim que eu fiz, e é assim que eu acredito de verdade que possa agregar valor para vocês, que é algo que eu faço sempre e eu só replico aqui, tento passar isso para vocês de uma forma um pouco mais aberta e correlacionada, tá? Espero que ajude vocês isso, né? Essa iniciativa do Macro Trader. Obviamente, tem muita gente copiando esse formato, muita gente que estava com o Macro Trader lá no começo e obviamente fez o exploit, engenharia reversa de tudo que a gente já fez. É bom isso, né? É bom que as pessoas usam o que tem valor do Macro Trader aqui e replicam isso, né? Sem o menor crédito, obviamente, pelo palco, obviamente, mas faz parte do jogo, né? Então tá aí. Ó, material extra para vocês, Macrotox, a gravação do Macrotox por N períodos aí, né? São 3 anos de Macrotox. E o curso gratuito de Banco Central, glossário macro para ajudar com essa interpretação, leitura de mercado, tá lá para vocês. E a gente criou agora o que a gente chama de Macro Insights com o Kevin, é o novo membro do meu time aqui. A gente vai ter outras pessoas em breve. Ele está fazendo o Macro Insights todas as sextas-feiras, às 13 de Brasília, ao vivo, lá no canal da Trade TV. Então tá aqui o canal da Trade TV para vocês. Só procurar aí no YouTube, Trader TV Brasil.
Todas as sextas o Kevin está lá com o Macro Insight, trazendo um assunto, um tema quente de mercado para vocês, ok? Pessoal, vamos lá então, dada essa introduçãozinha, o que mais? Olhar para esse cenário, né? Mudei um pouquinho aqui também, dividi, quebrei um pouco mais essa agenda para deixar bem próximo aí do que a gente pode ter para a semana que vem. Lembrando, essa agenda é uma referência hoje, sábado. A gente pode ter algum assunto hoje, amanhã, segunda-feira. Isso aqui tem que ser dinâmico e você tem de ir atualizando. Então lá no canal do Telegram da Active Trades, inclusive, vocês vão ter, a partir de segunda-feira, terça, vocês vão ter toda a agenda detalhada com os principais temas de mercado todos os dias. Então vocês vão ter lá de forma gratuita e sistemática ali, todo mundo atualizando aquilo e colocando o máximo de informação para vocês. Olha, então eu dividi o seguinte: a gente tem o calendário, que vocês podem fazer o download aí dele, tem o do broadcast também no material extra, e eu dividi em dois vamos lá, quadrantes aqui de mercado, né? Dois modelinhos, ou não chama de modelo, que fica muito, né, quantitativo, não é essa a ideia, mas a abordagem é core, macro e técnico. Eu chamo de core os assuntos que têm uma ligação com o cenário macroeconômico global, que talvez possa fazer preço de alguma forma. O técnico não é em relação à análise técnica, mas tem a ligação aqui com posicionamento de mercado e alguma dinâmica no sentido de compra e venda de liquidez ali, transacional, ok? Quando eu falo dinâmica, eu estou me referindo ao transacional. É o transacional, é como o mercado pode operar. Então, esse transacional está ligado ao técnico. Técnico é aquelas operações, aqueles momentos de mercado que não... Quando o mercado balança, não tem apenas o efeito macro, tem o efeito técnico, tá? Então eu chamo de técnico isso, classifico dessa forma. E core macro, que tem a ver com um quadro macroeconômico que vocês possam olhar para alguns países ou vários, os principais países, que é o que eu olho, e que possa afetar algum ativo ou classe de ativo de alguma forma, ok? Então essa é a minha abordagem, tá? E de novo, isso aqui não existe um padrão, né? Não existe uma regrinha feita. Isso aqui foi eu que acabei de criar para vocês dessa forma, acabei de separar assim. Eu normalmente, né, vocês acompanham o Macro Trader há um bom tempo, o Macro Talks, né? Vocês sabem disso, né? Eu sempre falo de técnico, sempre falo de macro, e vocês às vezes não têm essa visão um pouco mais separada. Então eu acabei separando, tá? Agenda, só para ir pro core aqui. Depois a gente vai tirar isso aqui, né? Vou remover ela aqui, vou deixar só lá no PDF para vocês. A gente pode ficar só com essa parte aqui, tá? Bom, olhando pro core, a gente tem PIB no Brasil na segunda, ISM na segunda-feira dos Estados Unidos, PMIs da zona do euro na quarta-feira, Initial Jobless Claims na quinta-feira, e Initial Jobless Claims tem a ver com o mercado de trabalho, né? E o Payroll, NFP, na sexta-feira. Eu classifico isso aqui como o core de dado macroeconômico que a gente tem de olhar e ver se teremos alguma volatilidade ou reprecificação de ativo nesse período. Então, olhando para os Estados Unidos, importantíssimo a ESM, a pesquisa privada aqui. A gente tem o core, o foco mesmo para Estados Unidos é Initial Jobless Claims, que é o pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. E a gente tem na sexta-feira NFP, né? Tem outros dados aí que a gente tem na agenda toda completinha lá para vocês. Então, eu pediria que vocês ficassem de olho nisso aí. Tem feriado na Europa, tem feriado na China nessa semana. Eu coloquei aqui também, né? Então, isso ligado à China vai levar um tempinho aí para a gente ver um pouco esse tema desenvolvendo, porque agora é feriado, né? Coloquei aqui, ó, China, Soft Land, Hard Landing, mercado imobiliário e crédito chinês. A gente viu na última segunda-feira a Evergrande fazendo default, ou não default, né? Não pagando aí os bonds, o vencimento de bonds que nós tivemos na segunda-feira. Isso colocou pressão
vendedora no mercado de crédito global, e isso fez com que o rendimento de crédito ou de título de crédito, principalmente soberano, tivesse uma pressão altista, né? Então o rendimento sobe. A gente viu isso, não foi o fator China apenas? Não foi o fator China apenas, mas contribuiu essa questão do não pagamento aí, do bonds do mercado que veio a partir do mercado chinês, tá? Ó, na quarta-feira, deixa eu ver se é quarta-feira mesmo, pessoal, rapidinho. Eu nem sei se é quarta-feira aqui, dia 4, quarta-feira. Quarta-feira de outubro, a gente tem a reunião da OPEC. A decisão aí em que a OPEC faz a decisão de cota, né? de output ou de saída aí de produção de petróleo. Então para essa reunião aqui, a Reuters, coloquei aqui a nota, né, da Reuters para essa reunião, como sempre, né? Começa assim e de repente possa ter algum ajuste, né? Então a gente está esperando sempre o outlier, o que não está no papel. No papel agora está assim. O Ministério da OPEC não vai recomendar nenhum ajuste de produção na reunião de quarta-feira. Mas a gente sabe que isso pode mudar. Então o que a gente está esperando é sempre o que está fora do papel aqui. Banqueiros centrais na agenda, a gente tem uma cacetada de banqueiros centrais aqui. Coloquei aqui para vocês, pessoal, só para discutir, mostrar aqui, né? Na agenda, a gente tem isso, a agenda atualizada na Active Trades também. A gente tem, na semana, a gente vai ter vários banqueiros centrais falando, principalmente aqui, depende do que você está operando, tá? Importante aqui, depende do que você está operando. Está operando nos Estados Unidos? Ok, foca nos Estados Unidos. Está operando na Europa? Foca na Europa. Entenda o seu momento, tá? Mas tem N banqueiros centrais falando, aqui tem o Powell falando também no dia 2. Tem vários banqueiros centrais falando nessa semana, e isso vem depois de um mercado de juro volátil, depois de decisões desses bancos centrais, ECB e Fed, decisão de novembro importantíssima, decisão de dezembro extremamente importante. Então a gente está num período em que, sazonalmente, né, olhando para esse mercado aqui, a gente tem um mercado volátil, que é um setembro historicamente volátil. Não que o passado ajude a gente, mas ajuda um pouquinho, né, a entender essa sazonalidade. Então a gente tem setembro, outubro voláteis, novembro, metade de novembro para frente, a gente normalmente tem aquilo que a gente chama de rally de Natal. Mas cuidado com o viés, pés no chão, vamos ver o que acontece, tá bom? Bom, falado de banqueiros centrais, falado disso tudo que eu obviamente queria chamar a atenção para vocês. Banco Central do Brasil também está aí nessa agenda, principalmente com esse debate de orçamento no Brasil, gastos, o governo obviamente fazendo taxação. Lá fora, olhando a partir de Brasil, a gente tem um mercado de crédito um pouco volátil na curva de juros. Então o Banco Central brasileiro está de olho em tudo isso, né? Preço da carne subindo, a gente já vê alguma conversa nesse sentido, que a carne pode impactar um pouquinho o IPCA nas próximas semanas. A gente tem também o debate de uma possibilidade de ajuste de combustíveis se o petróleo continuar subindo. Então tudo isso aí são componentes que podem impactar um pouquinho essa narrativa indo para o fim de ano, em quadro de banqueiro central, e é importantíssimo a gente ouvir o que eles estão falando, e mais importante ainda, entender a partir do que eles estão falando como o mercado precifica a curva de juros. Se você opera Brasil, olha a curva DI. Se você opera Estados Unidos, olha Treasury, por exemplo. Ok? Bom, em termos técnicos aí, que eu acho que é muito importante, isso aqui foi eu que desenvolvi ao longo do tempo. Alguém obviamente vai pegar tudo isso aqui emprestado, tá tudo certo, tá aí, né? Já tá disponível. Mas o que eu sempre vi, uma semana após fechamento de trimestre e mês, como a gente tem uma semana bastante interessante a seguir, principalmente quando a gente tem um NFP tão esperado. Então não quero antecipar nada em forma técnica aqui,
mas a gente viu até na sexta-feira um pullback no mercado aí. A quinta e sexta a gente teve, né, um pullback aí de risco, né, o mercado tomando um pouquinho de risco, ajustando um pouco exposição. Então a gente tem isso tudo aí na agenda e um possível pullback, não querendo colocar viés aqui, tá, pessoal? Mas com o ajuste que nós tivemos no mês de setembro aí, é importantíssimo a gente olhar, ter um pouquinho de um olhar, né, a partir de um certo ponto ali, que esse mercado se justifique uma certa correção para um outro lado. Agora, não vá com esse viés, tá? Eu só tô comentando porque quando o mercado estressa muito, a gente sempre tem esse ajuste, sempre vai ter. Agora não fica preso a esse ajuste, né? Aprenda com ele, esse é o ponto aqui. Aprenda com essa semana pós-fechamento, não tem o padrão exato aqui, é uma probabilidade. Semana pós-inclinação de curva, isso foi devido a sell-off em bond e volatilidade em bolsa. Então, aqui é a mesma observação, né? A gente veio de um mês em que houve uma grande inclinação na curva de juro global, nas curvas de juro global, né? E Brasil também. Então aqui a gente pode ver, não quero cravar, mas essa semana a gente pode ver até um alívio, não quero esperar isso, mas a gente chegou num ponto na quinta e sexta que a gente viu isso, né? E o mercado correlacionando muito bem, vários ativos bem correlacionados com essa correção e alta de taxa de juro, como a gente já viu há 3, 4 meses, né? Então isso aqui é só uma observação para vocês. Continuem de olho nessa correlação de juro com todo o resto do mundo, no Brasil inclusive e principalmente, na curva brasileira ganhou bastante inclinação nesse mês, a gente viu um certo pullback na sexta-feira, mas ainda bastante tímido ali, tá? Questão do shutdown do governo americano, a gente acabou de ver hoje que o Congresso americano aprovou uma extensão de 45 dias, é um projeto de lei que dá aí um espaço de mais 45 dias, lá para metade de novembro. Então a gente deve esperar mais um debate aí, mais um round, né, de discussão em torno desse orçamento do governo americano, que já vem aí sendo rolado desde lá de junho, julho desse ano, tá bom? Então fiquem de olho para ver se a gente pode ter algum headwind aí na abertura do mercado com esse assunto aí do projeto de lei para 45 dias aprovado. É possível que a gente veja o mercado de equity aí reagindo um pouco bem, mercado de treasury, talvez aqueles que estavam redeados para esse fim de semana ajustando alguma coisa durante a segunda-feira, terça. E feriado na China, né, que já comentei com vocês, vai afetar a liquidez aí no mercado asiático e também uma boa parte do Brasil, porque tem bastante player aí no mercado asiático e vem lá da China, Índia, operando B3, operando o Brasil. Nesse período aqui existe uma certa volatilidade em termos de liquidez, né? Quando a liquidez acaba, existe uma certa reprecificação de curtíssimo prazo ali. E eu não estou falando que isso vai afetar tudo no mundo, mas o mercado chinês off, é bem provável aí que a gente veja uma semana bastante quieta do lado da China, talvez um pouco mais interessante aí para aqueles países mais expostos à China, como o Brasil, por exemplo, tá? Pessoal, vamos lá então olhar um pouquinho mais sobre o que a gente tem de dados aí em NFP na sexta-feira. Só para relembrar onde é que a gente está, eu coloquei aqui para vocês um gráficozinho só para casar algumas coisas. A gente tem os períodos de recessão e a taxa de juro e o salário dos trabalhadores dos Estados Unidos, que é basicamente uma das coisas que o Fed está olhando, né? Que é a variável de salário do componente de non-farm payroll. O mais importante aqui é a combinação de tudo, né? Não existe o grande dado que vai mudar tudo aqui. É toda uma combinação, né? A headline, eu marquei aqui para vocês, a headline é importantíssima. A gente tem o unemployment rate, a taxa de desemprego, também extremamente importante.
average hourly earnings. Isso aqui é o ganho médio por hora trabalhada, né? O que é isso? Bom, isso aqui tem a ver com o salário, né? E isso aqui veio ganhando certo uptick nos últimos meses, como vocês podem ver aqui nos últimos lançamentos. Então isso aqui é importante para a gente ver, né? O desemprego, ele caiu essa tendência. O mercado, existe essa narrativa, né, de soft landing e hard landing nos Estados Unidos. Soft landing é quando o pouso suave, né? O hard landing é o pouso agressivo, o pouso pesado ali da política monetária sobre a economia. Então o que o mercado está olhando, que é importante entender de narrativa aqui, é o quanto disso impacta nesse quadro de soft e hard landing. Esse é o tema atual, né? Então, payroll. A gente viu flat para downtick agora, devido à sazonalidade, né? Verão aí. E aí o mercado vai olhar para esse dado de setembro para entender melhor como é que fica essa tendência de dados aí. Headline extremamente importante para essa sexta-feira. Unemployment rate também importantíssimo. E também grande peso aí do ganho de hora, sobre hora trabalhada aqui, que a gente viu algum uptick nas últimas leituras, tá? Então eu coloquei aqui para vocês só para a gente debater isso. Hard landing tem a ver com um período de recessão, como vocês podem ver aqui no gráfico, né? Quando a taxa de juro ela faz um pico e começa a cair, é aquele período de recessão. Então a gente está no período em que a curva de juro, ela de curto prazo, né? Ela sobe, a taxa de juro de curto prazo ela sobe, e depois a gente vê um efeito aí de aperto monetário e impactando o salário do trabalhador. Só que aqui, obviamente, foi um período que o mundo nunca vivenciou nessa velocidade, que é o período de coronavírus. Então, olhar para o passado é interessante, mas em termos de taxa de juro, mercado de trabalho, a gente não pode tem que tomar isso como uma pitada de sal, tá? Mas é isso que o mercado está querendo entender. Soft landing e hard landing tem a ver com isso aqui, né? O quanto da política monetária está impactando a economia como um todo e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho faz parte do mandato do Fed aí, então é isso que o mercado quer olhar, vendo aí para esse dado de sexta-feira. Como que a gente olha para até lá, né? Bom, aqui é hoje. A gente tem uma semana para acontecer. Então você tem que esperar para ver como é que esse mercado vai se posicionar durante todos esses eventos da semana até NFP. A partir do que você viu esse mercado fazendo, você vai ter que fazer o seu play na sexta-feira. Se headline vem acima, se average earnings vem para cima, o que você vai fazer? Você vai comprar dólar, você vai vender bolsa, você vai vender ouro, o que você vai fazer? É isso que você vai ter de decidir. Eu coloquei aqui uns cenários hipotéticos, né? Dólar, compra ou venda, bolsa, compra ou venda, ouro, compra ou venda, yen, compra ou venda, e treasury também, se você quiser, né? Aí se você opera Brasil, depende do play no Brasil, depende do momento no Brasil que a gente estiver vivendo até sexta-feira, né? O Brasil é bastante volátil, não dá para cravar muita coisa para o Brasil, é assim, sempre foi assim, ok? Bom, pessoal, dado isso, qual é o trade que a gente pode, no geral, olhar? Deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Qual é o trade, né? Sempre discutindo isso, nós trouxemos isso como um componente para essa live. Alguns pediram para eu trazer um pouquinho do que a gente poderia esperar em termos de ativo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês S&P 500 e Nasdaq, Treasury, dólar, petróleo. A gente tem OPEC aí na agenda. A gente tem essa questão da oferta, né? Isso, a oferta restrita. A gente tem um output bastante restrito devido à Rússia e à Arábia Saudita. Estados Unidos com a reserva de petróleo muito baixa para os próximos meses. A gente vem entrando num período de frio na Europa também. Então, existe uma questão de demanda alta nesse período, indo para o inverno europeu e América do Norte ali. E isso, obviamente, tem uma tendência, né, com as reservas baixas, com a oferta baixa, com a produção e extração baixa.
existe uma tendência de colocar uma pressão aí de alta no mercado de petróleo. Então essa volatilidade do mercado de petróleo é bastante importante nesse período para a gente observar, né? A gente tem outra coisa, Brasil, dólar real. Bom, dólar real operando no nível na casa dos R$5. Não passa ali daquela região extremamente importante, né? Deixa eu tentar pegar o gráfico aqui para vocês do dólar real, só para a gente fazer aquele overviewzinho rapidinho, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico rapidinho. Aí a gente vai fazendo essa correlação aqui, tá? De gráfico e olhando o nível, que eu acho que é importante a gente ir cozinhando isso, né? A gente vai cozinhando aos poucos sem querer trazer tudo templatizado aqui, né? Então a gente vai casando aos poucos aqui o que a gente está olhando. Vou pegar o dólar futuro aqui pra gente, que é o mais negociado no Brasil, tá bom? Tá aqui, ó. A gente não passa desse nível há muito tempo, né? Que é um nível de 4,5 aqui, a gente está chegando em 4,10, um nível extremamente importante, 5,10, 5,5 aqui, está bem travado nesse range aqui, ó. Então o mercado fez um pullback aí nos últimos dias. Bom, aí fica a pergunta, né? A gente vai continuar vendo esse pullback ou o mercado vai tomar esse câmbio mais para cima? Isso vem com uma discussão muito grande. Eu não quero ficar discutindo isso no câmbio agora, mas acontece que a gente talvez esteja vendo uma rejeição desse nível mais uma vez. Então é importante a gente ficar de olho para ver, principalmente depois de rolagem, fechamento de mês, se esse dólar aqui, olhando claramente para o dólar a nível global, acompanhando essa tendência de dólar global. O real não é uma moeda única. O real é uma moeda como qualquer outra mercado emergente, mas tem a sua dinâmica própria aqui, só que extremamente correlacionado com o mercado de dólar global, tá? Bom, dito isso, né? A gente tem também, né, o mercado de deixa eu pegar aqui, bolsa, né? A gente viu a bolsa brasileira correlacionando com S&P 500, né? A gente viu o pullback no S&P 500 e Nasdaq. Deixa eu pegar o S&P 500 agora aqui. S&P 500 e Nasdaq fazendo uma correção nesses últimos dias de trade que nós vimos aí, quinta-feira e sexta-feira. E aí a gente tem o Ibovespa seguindo essa tendência de curto prazo aí, curtíssimo prazo, né? Deixa eu pegar um pouco mais um time frame menor aqui, que é o que a gente gosta de operar, né? A gente gosta de operar o intraday. Obviamente o diário é bastante importante devido à questão de tendência, né? De níveis de preço, mas a gente gosta mesmo da vol intradiária aqui. Bom, a gente viu isso aqui, ó. A gente teve esse S&P 500 aqui operando na sexta-feira. A gente viu um pullback e o Ibovespa corrigiu esse pullback. A gente viu depois na quinta-feira aqui, pessoal, a gente viu essa correção, ó. Veja que essa aqui em branco é S&P 500 e em amarelo o Ibovespa. Veja como correlaciona. Quando o S&P 500 acelera, o Ibovespa acelera. Quando há uma correção no S&P 500, o Ibovespa acompanha. Veja, como que é bem perto essa correlação, ó. A gente viu essa correção bem forte no mercado americano e o Brasil acompanhou igualzinho. Existe muito trade aqui, tá? Muito trade Ibovespa e S&P 500, mas muito trade, por isso que ele é bastante correlacionado. Aí a gente viu esse spike aqui na sexta-feira, né? E aí depois a gente viu uma correção no final da tarde do S&P 500 aqui indo para o fechamento. E o Ibovespa, o S&P 500 fez um pullbackzinho no finalzinho da tarde ali. O Ibovespa foi bem forte até o fechamento do pregão. É essa correlação que eu queria comentar com vocês. Ela está bastante linkada agora, né? E ela sempre foi assim. Então você que gosta de operar o BRA 50 na Active Trades, que dá para operar pequenininho, tomar risco bastante específico ali,
e montando posição para capturar essa volatilidade direcional potencial aqui, alavancar fácil, não precisa dispor de grandes necessidade de margem ali, você tem essa possibilidade de operar o BRA 50 na Active Trades e no Brasil o Ibovespa, né? Que também não é tão caro para se operar, é bastante tranquilinho para operar hoje no Brasil. Então tem aqui essa grande correlação, só queria chamar a atenção para vocês dessa correlação aqui. Se acontecer alguma coisa com o S&P 500, a gente muito provavelmente vai ver alguma coisa acontecendo com o Ibovespa, tá bom? Só para chamar a atenção de vocês aí, a curva de juros brasileira, não vou falar ativo por ativo aqui, né? Mas deixa eu pegar um aqui, DI 1, pegar o 27 aqui, deixa eu só trazer para vocês, deixa eu tirar aqui, pegar o 27, pegar o 28 também, que aqui a gente falaria de 5 anos. A gente viu, né, setembro, a curva de juros brasileira ganhando uma inclinação durante setembro inteiro, foi isso aqui que a gente viu, né? Foi isso aqui, não só no Brasil, a gente teve o Treasury de 10 anos, que é o que o mercado classifica e precifica muitos ativos, private equity, outros fundos também. Esse 10 anos do Treasury é chamado como ativo de livre de risco, né? A taxa livre de risco. Então, obviamente, se usa N outras taxas, né? A de 2 anos, a de 5 anos, os bills também, depende do tempo e do prazo, né? Então, Treasury de 10 anos ganhou inclinação durante o mês inteiro e não foi diferente com as taxas de juro do Brasil. E quando a gente viu um pullback na curva de juro americana, olhando aqui para o título de 10 anos, esse aqui em azul, né? Que vocês estão vendo na minha tela, a gente viu um pullback no mercado de juro brasileiro. Então, esse pullback é importante. Até onde a gente pode ver esse pullback? Será que a gente vai continuar vendo esse mercado reajustando aqui? Né? Deixa eu tirar essa escala aqui. Acaba atrapalhando a gente em termos do que a gente tem na tela, né? Então é isso. Então a pergunta que fica, que eu não quero responder ela, eu quero entender como é que vai desenvolver isso aqui. A curva americana, ou juros americanos, vão continuar subindo devido a essa dinâmica técnica ou macroeconômica também, questão de dívida, questão de orçamento, ou vai fazer um pullback depois dessa bill aí de 45 dias de extensão do teto da dívida americana para eles votarem lá em meados ali, na metade de novembro. Se a gente observar um pullback em Treasury, muito provavelmente a gente vai ver um pullback em DI, né? DI, juro futuro brasileiro, taxa de juro do Brasil. A gente vai ver esse pullback também. Agora, não quero cravar isso, eu realmente estava esperando uma certa volatilidade nesses níveis aqui, porque essa alta foi muito forte na quinta-feira ali, né? A gente viu essa alta extremamente relevante aí para o mercado. Isso mexeu bastante na quarta-feira. Quinta-feira a gente viu essa volatilidade, terça-feira. O mercado operou no miolo da semana ali bastante volátil, né? Esse push aqui no Brasil, esse push em Treasury, foi um movimento extremamente técnico ali, em que, passado de certo nível, passado de certa velocidade de ajuste aqui, a gente vê o mercado ajustando o hedge, o mercado ajustando exposição. Porque se o mercado está comprado, significa que ele está perdendo dinheiro, perdendo entre aspas, né? Significa que esse mercado está tendo de certa forma, passando por algum aperto aí em termos de taxa de juros. Lembrando, por que falando que ele está vendido, comprado, né? Comprado em título? Porque quando a gente está falando de taxa, o título, se a taxa sobe, o preço do título cai. Então, se algum participante está extremamente comprado nesses títulos e ele tem uma necessidade, né, de portfólio, ele vai sofrer bastante dor aí, principalmente se ele tiver alavancado, né? E existe muitos fundos, eu diria trilhões, na casa de trilhões de notional, né, que é aquele valor de face de aquele valor que equivale, né, o notional é aquele valor que vale aquela exposição, mas alavancada. Então, na realidade, o dinheiro disponível para essa posição, para a liquidação dessa posição, é muito menor em relação ao que vale essa exposição no total.
Conforme a volatilidade aumenta nessa classe de ativo que a gente está falando, que é crédito, significa que o risco também aumenta e a necessidade de margem, dependendo da ponta alavancada desse mercado, aumenta. E o que acontece? Se o mercado começa a fugir da posição que esses participantes estão, eles precisam reajustar, rebalancear, fazer hedge ou até fazer compromisso de margem. Então, se eles estão comprados, eles têm de vender isso, transformar isso em dinheiro e aí fazer a garantia de margem ali, que o dinheiro é o quê? É dólar. Então, quando a gente vê esse dólar subindo aqui, né, vou colocar o índice do dólar pra gente aqui, só para fazer a cesta de moeda, não que o IDIX importe alguma coisa pra gente, só para ver numa relação de cesta mesmo, como é que isso opera. Ó, foi isso. A gente vê um dólar forte devido a essa mecânica técnica, tá? Não é só questão da taxa de juros subindo, que isso aumenta a atratividade num período longo. Na realidade, tem essa dinâmica de alavancagem de curtíssimo prazo que coloca muita pressão no câmbio nesses momentos em que a taxa de juro começa a subir devido a essa mecânica de alavancagem, tá? Então, como é um exemplo, né? Se vocês estão operando lá o seu dólar futuro, né? O que você usa para alavancar? Você usa sua conta corrente em real. Sua conta corrente em real é o que você usa para alavancar, né? Você tem que ter lá R$100 ou R$200 para operar cada mini contrato. No mercado futuro de juro funciona da mesma forma, né? Então não existe apenas o mercado futuro de juros, existem opções, existe N outros swaps, outros produtos aí de balcão, mercado de crédito privado. E aí os fundos que querem especular, eles vão em um banco, pagam algum basis points e operam alavancado 10, 5, 20 vezes mais o capital disponível para aquela operação. E aí, conforme a volatilidade e os termos vão mudando e existe essa necessidade de margem, né, de liquidação de alguma coisa, ou até mesmo hedge da exposição, existe essa pressão no mercado de crédito. Tá? Não querendo explicar para vocês, mas só atentando vocês que muitas vezes não é só questão macro aqui, que o nosso juro não sei o que, os Estados Unidos vai entrar em default, blá blá blá. Tem tudo isso a ver, mas também tem muito dessa dinâmica que a gente viu aí na quarta-feira, colocando pressão no mercado brasileiro e mercado offshore também, tá? Bom, pessoal, o resto aqui, inclinação da curva, a gente olha o Yen, a gente olha o Bund alemão, a gente olha os DIs, a gente olha a Nasdaq, a gente olha o S&P 500, a gente olha o ouro, né? Então o ouro acaba perdendo atratividade, a gente olha por um dólar versus o ouro, né? Porque o ouro é negociado em termos de dólar, a gente também olha um petróleo, conforme o dólar sobe, existe aí uma tendência do petróleo perder força, porque é negociado em termos de dólar. É isso, tá? Eu só para resumir esse trade aqui para vocês, a gente já vem acompanhando há um bom tempo. Ó, agora a gente vai fazer aquela revisãozinha do prêmio de risco e para os finais aqui da apresentação. Eu só vou dar um review e a gente vai indo para frente, tá? Como a gente viu na parte 1, para a gente entender o prêmio de risco, a gente tem que entender o mercado de dívida. O mercado de dívida, a gente tem a dívida soberana, a dívida dos países, a gente tem o mercado aqui americano. Não vou discutir todos os mercados, mas aqui o foco é o americano. O americano é o benchmark global. Ponto final. Para taxa de juro, mercado americano. Para liquidez, mercado americano. Tá aí. O mercado americano seta a taxa livre de risco. Ponto final. Não estamos discutindo nada além disso. Essa é a verdade. Tá? Eu expliquei para vocês na primeira live sobre essa dinâmica, expliquei sobre a Fed Funds, expliquei sobre o mercado de Treasury, expliquei sobre a importância do mercado privado de dívida e o mercado de EM. Quem define a taxa e quem seta a taxa é o mercado americano, o mercado de dívida soberana. Treasury e o mercado de Fed Funds ali, que eu, como eu expliquei para vocês, é o mercado que precifica a trajetória da política monetária do Fed. É o derivativo negociado na CME, ok? O Treasury, obviamente, são os títulos emitidos pelo Tesouro Americano. Títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano. As taxas de referência estão em base
dos treasuries, dos bills e dos bonds, né? Então a gente tem tudo isso aí em termos de dívida do governo americano, bills, treasury e bonds, ok? A gente discute um pouquinho sobre isso. Mercado de dívida privada, de mercado emergente segue essa dinâmica de precificação. Primeiro, mercado soberano, americano, o resto, simplificando numa linguagem mais popular, né? Mercado americano contra rapa, ponto final, né? Bom, como funciona então o fluxo de um bonde? Só para simplificar, sem querer discutir aqui todo o impacto na curva, no cash flow. Isso não importa pra gente se a gente está fazendo intraday. O que importa é o seguinte: existem dois tipos de bonds. Para simplificar, existem N outros tipos de bonds, tá? Mas esses aqui são os mais importantes pra gente. O bond com cupom zero, que a gente chama de zero coupon bond em inglês, ou o bond de cupom zero, e o bond com pagamento de cupom, né? O que é o bond sem cupom? O dinheiro sai agora, lá no final do vencimento desse bond, o valor de face retorna e junto com o yield, o rendimento desse título. O pagamento de cupom, existe o valor investido na data da compra, depois o investidor, o participante que está exposto a esse bond, ele vai recebendo o pagamento de juro, que pode ser trimestral, semestral. Tá? Tem outras negociações, outros tipos de pagamento de bonds aqui, mas esse pagamento de cupom, ele afeta o preço do bond, né? Então, quando a gente tem pagamento de cupom de bond com cupom, né? A gente tem muito isso no mercado privado de dívida, que afeta o preço do bond, né? No Brasil, a gente também tem o bond do título do Tesouro Brasileiro, mas a gente não vai ficar discutindo cada título. Mas só para simplificar para vocês, importa o Zero Coupon Bond, isso aqui para mais alta frequência de mercado. Em termos de intraday, o que você tem de olhar? O Zero Coupon Bond. Tudo que é Zero Coupon, o que é isso? Pega lá as treasuries, os bills, você pega a Fed Funds, principalmente os derivativos, né? Não tem pagamento de bond nesses derivativos. E aí os DIs, né? Os DIs não tem os bonds. Então, curva de Zero Coupon Bond, só para fazer uma relação, seja euro-dólar nos Estados Unidos, ou a curva da Fed Funds ali de derivativo, ou curva de Treasury, ali para ser mais direto, né? A gente tem essa curva de Zero Coupon Bond e a gente tem o resto, que existe muito no mercado mais arriscado, né? O mais arriscado, dívida privada, dívida high yield ali, tem bastante pagamento de cupom, porque o investidor quer recuperar um pouquinho do que ele investiu ao longo do tempo. Então existe esses bonds aí muito tradicionais aí, esses pagamentos de cupom ao longo do tempo dessa dívida, né? Principalmente a Evergrande, é só um exemplo da Evergrande, né? Que não pagou cupom em alguns momentos aí desse pagamento, e aí classificou como um certo, entre aspas, aí default daqueles participantes que investiam nesse bond, né? E isso aí causa bastante receio no mercado de dívida. Então, pagamento de bond de empresa de alto risco ou de setores de alto risco é bastante acompanhado. Então, é isso que importa pra gente. Viu como que dá para olhar para a direção correta aqui e não ficar filosofando sobre o que é melhor, o que importa, sabe, aquela teoria, não sei o que. Não. Zero Coupon Bond intraday, onde está o risco do Coupon Bond, onde um mercado de dívida ou uma empresa não faz o pagamento, ou atrasa o pagamento, ou paga metade, e isso impacta o quê? A curva de zero cupom muitas vezes. Porque existe muito hedge nesses títulos aqui de alto risco, né? Inclusive no Brasil, existe muito hedge offshore da dívida pública brasileira, né? Quem investe no Brasil geralmente tem algum hedge, principalmente quando o valor é muito alto, porque o Brasil, né, não é investment grade. O governo brasileiro já deu default antes, ok? E como por natureza o mercado emergente tem um prêmio alto de risco, esse pagamento de cupom, esse bonde brasileiro sempre é precificado bem acima da curva de juros americana. E esse prêmio,
Conforme ele aumenta, a gente chama de spread, né? Essa diferença entre o título brasileiro e o título americano, a gente chama de spread. Conforme ele aumenta, o prêmio de risco aumenta. É esse aumento do diferencial da taxa de juros, que a gente também chama de diferencial da taxa de juros, né? Você pega lá uma taxa brasileira e subtrai com a taxa americana, você tem um diferencial. Esse diferencial também é chamado de prêmio de risco. Tá? Simples assim. Conforme é o maior prêmio de risco, maior é a taxa. E maior é a taxa, menor é o preço do título. E conforme o setor, mais arriscado, menos arriscado, você tem a emissão de bonds com cupom para diminuir um pouco esse risco de default ou de não pagamento de cupom ao longo do tempo. Conforme isso vai acontecendo, essa taxa vai inclinando, tá? Bom, é isso, tá, pessoal? Só para simplificar, só fazendo o review aqui para vocês em termos de preço e rendimento. Quando o preço cai, o rendimento do preço do título cai, qualquer título, ele cai, a taxa sobe. Quando você vê o contrário, quando o preço sobe, a taxa cai. Então aqui, a lógica traduzindo para a gente, quando se vende bond ou título, a taxa sobe. Quando se compra bond, a taxa cai. Ok? É assim, simples assim. No Brasil se negocia o rendimento. Não estou falando que não se negocia o resto. Sim, se negocia o preço também, né? Que é o PU, conhecido no Brasil, o famoso PU. Para simplificar, olhando para o que importa para a gente de forma mais direta ali no intraday, os DIs. Os DIs são operados em termos de yield, de rendimento. Então é isso. Na Europa, a gente olha para o mercado futuro de título, a gente tem o preço. A gente não negocia o yield. Nos Estados Unidos também a gente opera o preço, não o yield. Agora lá nos Estados Unidos tem os microcontratos de treasury, que sim a gente olha com uma forma de yield, né? De rendimento e não de preço, tá? Então é isso, ó, simplificando, quando o yield sobe, o preço cai. Então o que acontece na Europa? Estão vendendo os títulos. Quando o yield cai, estão comprando os títulos, tá? Essa é a dinâmica. No Brasil, quando se compra o yield, o preço cai. Quando se vende o yield, o preço sobe, olhando para o mercado de DI, tá? Então, o que define essa dinâmica de yield, né? Só para simplificar mais uma vez para vocês, a dinâmica da macroeconomia, inflação, mercado de trabalho, atividade econômica. Aqui você tem que classificar por quadrantes ali, né? O que mais mexe com o preço. Aí você tem que ir por país, né? Fazer esse trabalho de formiguinha de país por país. Pegar o Brasil como exemplo aqui. A dinâmica macroeconômica, o que mexe com o Brasil hoje? Arrecadação, PIB, dados de inflação, IPCA o principal dele, IPCA 15, IPCA fechado. Isso mexe muito com os ativos brasileiros. Os dados do mercado de trabalho pouco mexem nesse momento. Outros dados de atividade pouco mexe. Por exemplo, vendas no varejo, dados da indústria, pouco mexe com o mercado brasileiro ou o mercado de juros brasileiro, tá? Então eu coloquei aqui que a inflação subjacente ou aqueles dados de mais alta frequência que podem alterar essa percepção de inflação está no rendimento de taxa de juros. O que seria esse dado mais implícito aí? Bom, debate fiscal, expectativa futura 2024-2025 com a inflação global e também a questão de orçamento do governo, a regra fiscal, né, que a gente está debatendo aí, que o governo quer cumprir um déficit fiscal zero em 2024, que é algo bastante complexo, né, sem arrecadação, sem corte de gasto. Isso obviamente em termos de governo é complicadíssimo de se atingir, mas esse é o desafio, essa é a expectativa, né? Então aqui tem a ver a expectativa de inflação para futuro e a expectativa de inflação no mês a mês. Então você tem outros dados que podem impactar essa percepção de inflação, né? Pode vir das importações, né? Preço de importados, a gente pode ver esse dado mais de baixa frequência vindo da China. O Brasil importa muita coisa da China, o Brasil importa muita gasolina, muito derivado de petróleo. Então se o preço de petróleo sobe e gasolina sobe, isso
pode aumentar a defasagem aqui no Brasil e forçar a Petrobras a reajustar isso. Esse reajuste leva um tempo, tem um lag, esse reajuste geralmente é alto. E aí vem a questão política, né? De pressionar isso para ser menor ou ser maior. Então tudo isso aí pode impactar o rendimento, né? Essa volatilidade. O ponto aqui não é acertar 100% o cenário, mas é entender o que mexe com a curva de juros. Prêmio de risco. Prêmio de risco olhando para o offshore, olhando para os Estados Unidos, olhando para o mundo, inclusive, né? Então, qual é o risco? Risco de mercado de crédito sofrer com o não pagamento de cupons ou de bond aí do Evergrande. O que pode acontecer? O mercado de crédito global toma isso como uma aversão a risco e aumenta o prêmio de risco para mercado emergente. Aumentando o prêmio de risco no mercado emergente, isso vai impactar alguns basis points na curva de juros DI no Brasil. Simples assim. Tem outros assuntos que a gente poderia discutir, como é o caso agora do teto da dívida americana. Se a curva de juro do Treasury, né, a Treasury americana sobe, isso aumenta o prêmio de risco global, porque a curva de zero de risco é americana. Se a curva de juros americana sobe, esse prêmio, devido a essa questão fiscal, esse prêmio de risco sobe automaticamente e vai impactar a curva de juros brasileira nesse exemplo aqui, tá? Então tá aí, falei sobre essa dinâmica, falei sobre o prêmio de risco e aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho vantagem competitiva. Isso aqui é vantagem competitiva, tá? O que eu tô trazendo para vocês é o edge que eu cultivei. O resto ali você consegue encontrar em livro, em qualquer outro lugar. Isso aqui é raro de você encontrar, não quero, né, ficar discutindo isso, mas curtíssimo prazo, intraday, posicionamento e fluxo de mercado. Isso aqui é onde entra a dinâmica de correlação de mais curto prazo. Por que isso? O mercado se posiciona para um evento, ele faz um hedge, ele antecipa o evento, seja um IPCA, seja uma discussão de política monetária, seja um tema fiscal, o mercado se posiciona para algum lado, ou pelo menos um pouco. E esse posicionamento desloca a curva de juros, seja brasileira, seja americana, seja europeia, seja australiana, chinesa, japonesa, seja lá o que for. Japão um pouco menos, tá? Porque tem lá o BOJ controlando a curva de juros. Mas existe esse posicionamento e esses fluxos de capital, de fundo, de banco central. Por exemplo, vou dar um exemplo de banco central aqui para vocês entenderem. Todo banco central tem uma carteira lá de Treasury. Treasury é utilizado como dinheiro no mundo, né? Treasury é o título mais aceito em todo o mundo, inclusive no nível de banco central. Quando o Banco Central precisa dar algum apoio monetário de curtíssimo prazo, seja via mercado de crédito próprio, que é o mercado de dívida interna, ou dar um apoio ali ao mercado mais específico, né, o offshore. O Brasil tem isso, né, o Banco Central dá liquidez via swap, o mercado chinês tem essa dinâmica onshore-offshore também, o Banco Central dos Estados Unidos também faz essas negociações de swaps, oferta de tempos em tempos swaps para os outros bancos centrais. Então esse deslocamento de liquidez entre bancos centrais, entre fundos de investimento, entre hedge funds, entre outros tipos de participantes, que é um número muito grande, né, de participantes que opera renda fixa, opera mercado de dívida, mexe com o mercado. Um outro exemplo, uma emissão de dívida da Apple, da Amazon, da Nvidia, da Microsoft, do Google, da Meta. Esses grandes players de tecnologia que pode ter uma emissão de dívida muito grande, que a gente chama de, em termos mais técnicos aqui, DVO1, né, o tamanho desse montante, né, o volume dessa emissão, pode impactar o juro também. Vou dar um exemplo mais prático. Se a Apple lança uma emissão de dívida para 10 anos, de vencimento a 10 anos, próximo ao leilão, esse mercado de juro americano pode sofrer um desvio devido a hedge para essa operação. Seja por dealers, seja por aqueles participantes que vão tomar aquela dívida da Apple ou de uma outra empresa do mesmo segmento ali ou do mesmo tamanho.
Então é isso que eu estou falando de fluxo. Não é não é o tal do tape reading no Brasil, né? Não é isso. Eu estou falando do fluxo no nível mais macro possível aqui, tá? Que define essa formação de preço de juro no curtíssimo prazo, ok? Então, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Em termos de ativos aqui, só para vocês terem o resumo completo aqui para acompanharem. No futuro, no mercado americano, você tem lá a Treasury a negociar para vocês, se vocês quiserem acompanhar no tick, né? O ZT, ZF, ZN, ZB. ZT, a gente tem aqui 2 anos, ZF, 5 anos, ZN, 10 anos, ZB, ZB 20 anos aqui, é o bond, né? É o bond negociado na CME. Então, esse aqui é o preço, como vocês sabem. Então, e aí você tem o rendimento. O rendimento, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? O rendimento que eu pego aqui, ó. O rendimento que eu pego aqui, quando vocês me veem fazendo isso, né? Isso aqui é o bond do mercado, é o rendimento do título à vista. Opa, deixa eu colocar ele aqui. O rendimento negociado no mercado de balcão, no mercado interbancário de dívida. Não é o mercado futuro negociado aqui na CME, né? Então, por exemplo, como que eu poderia falar para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Isso aqui é o 10 anos aqui na plataforma tem um ticker diferente, né? Isso aqui é o futuro do título de 10 anos. Então eu estou falando que aqui a gente está olhando o rendimento do mercado à vista, negociado os treasuries negociados no mercado de balcão, e aqui a gente está vendo o preço negociado no mercado futuro. São duas coisas diferentes, né? Por quê? Existe o preço da treasury também no mercado à vista. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui para vocês, pessoal. Deixa eu só rapidinho, porque para a gente não ficar mais de 1 hora aqui. Tá, deixa eu só puxar aqui no terminalzinho. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem, isso aqui é obviamente a tela, né, do título de 10 anos. Esse é o título de 10 anos. E aqui a gente tem a cotação desse título de 10 anos. Esse aqui é o à vista, né? Esse aqui é o à vista. Então aqui esse aqui é um book, né, do mercado à vista. Isso aqui da Reuters. Então, como vocês podem ver, a gente está olhando Treasury de 10 anos. E aqui a gente está olhando a compra. Tá vendo aqui, ó, o rendimento do título de 10 anos. Ele dá o valor em yield pra gente. A gente olha o valor em yield. E dá o preço pra gente aqui. Tá vendo aqui, ó, o preço do bid and ask. Esse aqui é o preço do título de 10 anos. Esse é o preço negociado, né? Existe o preço negociado no mercado de balcão. Mas a gente está falando de 2 mercados diferentes. Tá vendo aqui? A gente está falando do mercado futuro, que é esse aqui que a gente vê o preço de 108. E aqui a gente está falando do mercado à vista, que o preço é 94. Né? Por quê? A gente está falando disso? Porque existe um diferencial aqui que é chamado de basis, que é em português a gente fala que é o preço de base, né? O spread de base. E isso é o diferencial entre o ativo à vista com o ativo futuro. Mas, como vocês podem ver, se negocia o preço no mercado futuro também, tá? Bom, só queria explicar para vocês que apesar de quando a gente puxa o valor do yield aqui, ele é o yield do ativo à vista negociado no mercado de balcão americano, que existe uma diferença natural com o preço de um derivativo futuro, porque o derivativo ele é negociado no mercado futuro alavancado, tá? Na CME, por exemplo. Bom, não quero entrar em todos os detalhes do mercado de Treasury aí, mas esse é um exemplo, tá? Para vocês entenderem que eles são, obviamente, não existe aí, eles são extremamente arbitrados, né? O mercado futuro e o mercado à vista, então não tem como você capturar
1 basis points que seja lá quando perde ali essa correlação, né, do mercado à vista com o mercado futuro, que eu sei que muita gente que vai tentar perguntar isso. Mas dá para eu arbitrar o mercado à vista e o mercado futuro? Não. Se você tiver alguns bilhões de asset under management e tecnologia e know-how para fazer isso, quem sabe você pode tentar entrar na fila aí para jogar esse jogo, né? Mas pessoa física, esqueça isso. Então, o que importa pra gente? Quando você está olhando para o Treasury, você olha o rendimento em termos de nível, pode ser o à vista, né? Você pode também criar um sintético lá para identificar o valor do rendimento do Treasury de 10 anos futuro, mas não importa. O que importa é que eles são correlacionados, e se você estiver vendo o rendimento do título à vista, também vale como o mercado futuro, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês um resuminho, isso aqui a gente discutiu também, em termos de duration, né, de vencimento, 1 dia, overnight, a gente tem 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então isso aqui no Treasury, né, títulos de dívida emitido pelo governo americano. Então só a gente tem aqui os bills, né, os T-bills, que a gente chama, T-bills do Tesouro Americano. Aqui a gente tem as Treasuries, isso aqui, Treasuries. E aqui acima, né, 30, a gente tem os bonds, ok? Esse é o mercado de dívida simplificado aqui, soberano dos Estados Unidos. Aí eu coloquei aqui, quais são as variáveis que importa pra gente no intraday em termos de fluxo. Lembra lá que a gente discutiu em termos de fluxo? Então coloquei aqui, ó, leilões do governo americano, emissões de empresas, operações de curto prazo de bancos centrais comprando ou vendendo reservas, participantes, N outros participantes, asset, hedge funds, fundos multimercados, enfim, qualquer uma que ofereça ETFs, qualquer CTAs, N outros participantes de mercado que possam operar Treasury, possam operar o mercado futuro, tá? Volatilidade no mercado de ações, mercado de bond. Então, quando a gente vê volatilidade no mercado de ações, nem sempre, mas quando os dois mercados estão correlacionados, a vol no mercado de ações geralmente também afeta um pouco o mercado de bonds e vice-versa. Volatilidade no mercado de bond afeta o mercado de ações, tá? Muitas vezes ali no curtíssimo prazo o bond puxa o mercado de ações, às vezes o mercado de ações puxa os bonds, tá? Então, vou dar um exemplo melhor. Quando a gente está vendo um cenário de risk-off, um exemplo assim muito hipotético, aconteceu um ataque em algum lugar, em alguma coisa relacionada a algum país importante, e o mercado precisa, não o mercado precisa, mas o movimento que o mercado geralmente faz quando tem incerteza é um movimento chamado flight to quality. Então, flight to quality, ou busca por qualidade, significa comprar bond americano ou dólar, e automaticamente precisa fazer isso, né? Se você é brasileiro ou algum participante em real, ele quer comprar bond americano, ele tem que comprar dólar. Então, quando isso acontece, o mercado de dólar também sobe, né? Então, por natureza, o dólar sobe e bond sobe quando tem esse cenário de flight to quality. E o contrário é verdadeiro. Quando esse cenário, a tensão diminui, o movimento é inverso. O bond cai, o dólar cai. Ok? Eu estou falando nesse cenário hipotético. Por que isso? É diferente de agora, né? Então a gente vê o bond caindo, dólar subindo. Mas essa aqui o importante do bond, nesse momento que a gente está discutindo aqui, o bond caindo, significa um sell-off em mercado de dívida, forçando o rendimento a subir, e muitas vezes o dinheiro está indo para curto prazo, que é para cá. Então a curva que a gente vai ver a curva mais ou menos assim, ó, em termos de movimento, tá? Você vai ver assim, ó, a curva, obviamente, essa aqui vai subir um pouco, mas o que sobe mais é a partir de 5 anos até 30 anos aí, em momentos em que o mercado de dívida está vendendo alguma coisa, tá? Então é isso. Nível da taxa, como a gente já discutiu, conforme a taxa vai subindo, 4,5%, 5%, 5,5%, 5,75%, esses níveis são importantes para se acompanhar no mercado de bond. Tendência do dólar, como eu falei para vocês, o dólar, existe essa demanda por dólar, né? Essa demanda global por dólar, o dinheiro no mundo é dólar,
qualquer outra moeda é importante, o euro, por exemplo, a libra, o franco suíço, o ien, mas dólar é dólar. Dólar é aceito em qualquer lugar do mundo para alavancagem, e quando o negócio pega, a única moeda que realmente é negociada como ativo de liquidez é o dólar ou os bonds americanos. Ponto final. É isso. Esse é o mercado, tá? Bom, pessoal, simplificando tudo aqui, vocês podem acompanhar essa correlação hoje. Isso aqui pode mudar, hein? Treasury 10 anos com o Yen, Treasury 10 anos com o euro, Treasury 10 anos com o ouro, Treasury 10 anos com o Nasdaq, Treasury 10 anos com o S&P 500, o dólar versus o WTI, o dólar versus o ouro, tá? E outras coisas que vocês queiram ver também, por exemplo, o dólar versus o real, dólar versus o peso mexicano. Enfim, vocês podem fazer esse tipo de correlação nesse momento, né? E qual seria? Simples. Yield subindo, você espera que a outra parte aqui caia. Ou, quando existe uma possibilidade de pullback ou correção, quando... aqui é o contrário, né? Quando o Treasury cai, o rendimento aqui, eu estou falando do rendimento, hein? Quando o rendimento do título cai, você espera que a outra parte suba. Isso aqui pode ser uma correção, pode ser uma inversão de correlação. Aqui é a mesma coisa, tá? É isso. Eu só queria simplificar tudo isso que a gente discutiu aqui para... Beleza, é importante você entender? É importante, mas está aqui, simples para vocês e explicado onde olhar. Porque esses aqui são os mais sensíveis, a gente não vai ficar discutindo, isso aqui é mais sensível por isso, não importa. Esses aqui são os mais sensíveis agora e é que eu acredito que vocês devam olhar aí. E claro, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu só chamar a atenção de vocês, né? Quando a gente pega lá o calendário econômico, que é importante, a gente sempre, todos os dias, a gente sempre faz isso, né? A gente pega o calendário econômico e vai destrinchando o que é mais importante pra gente. Então, quando vocês vão entendendo essa dinâmica ao longo do tempo, vocês vão dando prioridade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui mais prático. O calendário econômico nosso começa assim, né? Cheio de tudo, né? Você tem todos os países do mundo aqui, ó. Aí, você tem aqui a projeção, né, da Reuters, e aqui o atual, e aí você vai destrinchando todo o resto aqui. Seu calendário é, sabe, extremamente complexo, você acha que vai conseguir entender tudo isso e que tudo vai mexer no preço de mercado. E não é assim, né? É o do ativo que você está operando. Então você vai lá e simplifica, né? Coloquei aqui só um exemplo rapidinho para vocês. Você simplifica. O que é importante para vocês? Ao longo do tempo você vai mapeando isso aqui, né? Você vai mapeando. O que é importante para você? Como é que você ajusta esse calendário aqui? Né? Você tira o que não importa para você. Você coloca, muda a ordem das coisas. Você ajusta os países. Eu coloquei aqui, ó, Brasil, China, Zona do Euro, Japão, México, Reino Unido, Estados Unidos. E aqui eu tenho as projeções. Vocês têm no calendário, qualquer calendário econômico, vocês têm isso, né? Então vocês façam esse exercício e removam, obviamente, o que não é importante para você. No caso meu aqui, ó, vou remover várias coisas, né? Estou mostrando aqui para vocês como que a gente pode fazer, né? Tira da sua tela, não precisa. Talvez você olhe isso aqui, não precisa. Prior, precisa. Talvez para você ver algo um pouco interessante. Em alguns momentos você vai precisar das projeções máximas e mínimas para você entender a questão de outlier. Mas não precisa deixar na tela, né? Aí você deixa lá. Você faz isso, o seu calendário. Aí, se o seu calendário te deixar fazer essa simplificação, muitas vezes quando você vai operar lá, você vai fazer isso aqui, ó, remove o que não importa para você. Deixa o local, você pode deixar, né, o tempo. A data, você não precisa. A relevância, você não precisa. O nome de indicador, você precisa para entender. A pesquisa da Reuters, nesse caso aqui, você tem que deixar lá. O anterior, você também não precisa. O revisado, você precisa. Mínima e massa, você precisa. Ok, tô pronto. Então, você vai lá e faz isso. Aí vai lá, a gente vai ter uma divulgação de um dado aqui, sei lá, qual dia? Vou pegar na semana que vem. Então a gente vai na semana que vem, você atualiza aqui, lá na divulgação do dado, o que é importante para você. Bom, depende lá que você está olhando, simplifica na sua tela. Não deixa tudo na tela, simplifica. Deixa lá na tela o que importa para você. Deixa eu pegar aqui um exemplo. O ISM é importante, o NFP. Deixar o NFP. O que você vai deixar na sua tela, né? Deixa o NFP na sua tela, assim. A única coisa que você precisa ter na sua tela é o NFP.
O que você está buscando no NFP? Né? Não, lógico que eu tô exagerando aqui, né? Mas deixa aqui, ó. Simplifica, né? Se você puder fazer isso lá na sua tela, deixa lá na sua tela. Tira todo o resto, deixa só o que importa aqui pra você. Ok? É isso que eu tô falando. Tá aqui, ó. O que importa é isso pra você? Bom, então tá aqui. Tem o countdownzinho aqui, né? Que é esse aqui, o countdown, a hora que vai sair. Deixo lá na sua tela. Tá aqui, ó. Faz assim. Você pode programar isso, né? Você pode, mas não precisa. O que é importante pra você, né? Vai sair aqui. Então você deixa lá, faz isso. É só uma ideia, tá, pessoal? Não tô falando pra vocês fazerem via de regra, ok? Pessoal, é isso que eu queria deixar pra vocês aqui. Acho que a gente já fez bastante conteúdo hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, né, pra vocês entrarem em contato comigo. A gente discute sobre China na próxima semana, tá? Eu deixei aqui, ó, questão do mercado de China e tudo mais, mas a gente vai deixar para a próxima semana. A gente fez 1h10 hoje, mas eu quero tocar nesse assunto de China, né? Porque esse mercado imobiliário lá está passando por aperto. Então coloquei aqui as taxas de empréstimo nas mínimas, as empresas aqui do setor de real estate da China extremamente pressionadas. Tá vendo aqui Evergrande, a Shimao Group, não sei, desculpa a pronúncia aí, tá, pessoal? O Country Garden, a Sunac. Essas aqui são as empresas mais sensíveis, então a gente acompanha todas elas. A gente vê todo o resto, né, sendo impactado, o mercado de housing nos Estados Unidos, na China. Aqui outro indicador importante, né, que a gente de baixa frequência, chamado Under Construction e Paused. Em construção batendo num pico, em pausa aumentando aqui quase muito rápido. Então é isso, tá, pessoal? Depois a gente vai discutir isso na próxima Macro Talks, ok? Acho que foi isso, viu? Bastante coisa para vocês aí digerirem durante a semana. Mas fica aí, tá? Um abraço forte para vocês e até a semana que vem. Boa semana para vocês aí, tá, pessoal? Tchau, tchau.